E aqui já estamos para a nossa quinta videoaula, trazendo questões de prova. E aqui já vamos para o enunciado da questão. Questão CESP-SEBRASP, aplicada na prova do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ano 2016. Diz o enunciado da questão: ao receber uma obra de rede coletora de esgotos, o responsável pela fiscalização observou que o trecho entre os postos de visita PV 25 e PV 29 de um coletor tronco apresentava os seguintes dados cadastrais. Temos aqui 4 trechos, cada trecho é identificado pelos postos de visita extremos. Primeiro trecho, 25 a 26, segundo trecho, 26 a 27, 26, PV 26, 27, PV 27 e assim por diante. No quarto trecho, nós temos como postos de visita dos extremos a montante, o posto de visita 28, a jusante, o posto de visita 29. Cada trecho é caracterizado por um diâmetro, uma extensão e uma declividade. E aí a declividade a gente obtém com base na cota inferior do coletor. Cada trecho tem uma cota inferior do coletor a montante e uma cota inferior do coletor a jusante. A diferença de cota dividida pela extensão do trecho me dá a declividade. E é interessante a gente observar dois aspectos no tocante ao desempenho hidráulico dessa rede coletora de esgoto. Primeiro aspecto, o aspecto da vazão, né? A velocidade, ela tem um valor máximo estabelecido pela norma 9649, que trata do projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, e essa velocidade máxima 5 metros por segundo. E aqui a gente pode fazer a estimativa da velocidade com base na expressão de Manning, né, que, como sabemos, é uma expressão empírica aplicável ao regime permanente. Então, a velocidade é função da rugosidade, do raio hidráulico. O raio hidráulico é a razão entre a seção molhada e o perímetro molhado, e função também da declividade, né? Quando a gente quer descobrir a vazão é a área da seção molhada multiplicada pela velocidade. Muito bem. E aí nós temos para cada trecho aqui, observando bem, para cada trecho a caracterização, os elementos necessários, diâmetro do trecho, comprimento do trecho e declividade que eu obtenho a partir do cálculo, né? Declividade é igual, eu vou colocar aqui delta, né? Variação da cota do coletor, cota de montante menos a cota de jusante, dividido por L, que é a extensão daquele trecho. Assim eu calculo a declividade. Repetindo, neste processo de verificação, velocidade máxima em cada trecho não deve ser superior a 5 metros por segundo. E aí a gente condiciona, a gente trabalha, faz o ajuste em função da declividade. Um procedimento para diminuir a velocidade é diminuir a declividade. Só para a gente recordar. Recordar é viver. Velocidade é igual a 1 sobre o parâmetro de rugosidade de Manning vezes o raio hidráulico elevado a 2/3
vezes a inclinação, ou a declividade daquele trecho, mas não é a declividade da rua, não é a declividade do terreno, é a declividade do coletor, elevado aqui a meio. E aí também no processo de recordando é que se fixa a vazão é igual à velocidade multiplicada pela área. Atenção, esta área não é a área total da seção do coletor, é a área molhada. Área molhada. O raio hidráulico também nós já conhecemos, né? É um parâmetro importante, né? Dentro dessa expressão empírica de Manning, é a razão entre a área da seção molhada, vou denotar aqui por AM, a área da seção molhada, dividido pelo perímetro molhado. Só para a gente ilustrar aqui, vamos considerar uma tubulação circular e vamos supor que a minha lâmina de esgoto esteja neste nível aqui. Então, esta é a visualização que eu tenho no corte transversal. O que vem a ser a área molhada? O que vem a ser a área molhada? É a área que nesta seção eu atribuo ao esgoto. Essa parte superior da lâmina do esgoto não é área molhada. E o que vem a ser o perímetro molhado? O que vem a ser o perímetro molhado? Essa medida aqui na cor vermelha. Esta é a nossa medida do perímetro molhado. E note que o raio hidráulico, na expressão de Manning, é elevado ao expoente 2/3. Muito bem. E aí a gente prossegue a exploração dos trechos, né? Mas antes de voltarmos àquela planilha, vamos verificar o que a questão nos demanda, que é que ela de fato quer que o candidato apresente. Para o cálculo do volume de escavação, adotou-se como critério considerar uma seção retangular em toda a rede, com largura equivalente a 4 vezes o diâmetro da tubulação. É um critério. Para o diâmetro de 300, 400 milímetros, você pode considerar, é um critério de norma aceitável, você pode considerar o diâmetro da tubulação acrescido de 50 centímetros. Então, por exemplo, se você tem um diâmetro de 300 milímetros ou 0,3 metro, a largura da escavação, a largura da vala, seria, no caso, 0,8. 0,3 mais 0,5 metro, igual a 0,8 metro, ou 80 centímetros, ou 800 milímetros. Mas aqui, o enunciado traz que a vala terá largura de 4 vezes o diâmetro da tubulação. Ok, vamos seguir o critério dele, que está com folga, né, ao que preconiza a norma, sem problema. Não poderia ser abaixo de 80 centímetros, mas 4 vezes, tranquilo. E com a altura equivalente à diferença entre a cota do terreno. Então, digamos aqui, eu vou fazer um traçado. O terreno tem essa configuração longitudinal. A altura do meu corte, da minha escavação, vai ser a diferença de cota. Vamos ver aqui a profundidade, a diferença de cota do terreno e a cota inferior do coletor. Eu vou colocar o coletor aqui, vai passar a geratriz inferior do coletor, geratriz superior do coletor,
E esta é a profundidade de corte. A profundidade de corte que eu tenho a montante e a jusante. Muito bem. Com base na situação hipotética e considerando a tabela apresentada, julgue os dois itens seguintes. No trecho da rede compreendido entre os postos de visita 25 e 26, é o nosso primeiro trecho, de 62 metros de extensão, cujo coletor tem um diâmetro de 300 milímetros, o volume de escavação a ser medido na obra é de 262 metros. Vamos já fazer esses cálculos para validá-lo ou não. Nós já vamos fazer esse cálculo e em seguida a gente retorna para o segundo item. Melhor assim. Então vamos observar aqui a nossa planilha, né? Nossa planilha. Aqui é uma imagem que ilustra bem. Eu tenho um terreno, vou introduzir o coletor e a largura dessa vala é 4 vezes o diâmetro do coletor. Então, o trecho que está sendo investigado é o trecho entre os PVs 25 e 26. Eu tenho um diâmetro de 0,3 metros, 30 centímetros ou 300 milímetros. A largura da vala será, então, 4 vezes 0,3, o que me dá 1,2 metro. 1,2 metros. Metro. E aí vamos pegar o volume da escavação naquele trecho. Vou colocar aqui V de volume no trecho que vai de 25 a 26. Então, uma figura prismoidal e o volume vai ser estimado como sendo profundidade vezes largura vezes a extensão. Então, a largura 1,2, a profundidade, olha aqui a profundidade, eu tenho uma cota do terreno a montante de 101,235 metros e tenho também a montante, a cota inferior do coletor, ou seja, a geratriz inferior do coletor, 99,135. A diferença aqui, podemos calcular, a diferença é igual a 2,1. 2,1 também é a diferença entre a cota do terreno a jusante e a cota inferior do coletor a jusante. Se a gente faz essa diferença montante, montante, jusante, jusante, a gente vai obter 2,10 metros. E se essa diferença fosse diferente? Se a diferença, ou seja, se a profundidade, a montante, fosse diferente da profundidade a jusante, isso pode ocorrer? Pode, eventualmente. Nesse caso, a gente calcularia o volume pela média. A gente faria a média dessas duas diferenças. Mas aqui, processo bem simples, porque não há o que se questionar, já que a profundidade é a mesma, tanto a montante quanto a jusante. 2,10, né? E vou multiplicar agora pela extensão do trecho, 25, 26, que vale 62 metros. Realizando essa operação simples, e aí a gente pode pegar a calculadora aqui, na prova não, mas aqui sim. E nós podemos usar a calculadora, vocês treinem para não usar a calculadora, mas aqui eu estou com a minha
companheira Cássio. Então vamos lá. 1,2 vezes 2,1 vezes 62. Tenho aqui uma escavação no trecho de 156,24 metros cúbicos. Evidentemente, nós vamos apontar a assertiva como incorreta. Incorreto por quê? Porque o que ele sugere lá é que a escavação tem um volume de 262 e, evidentemente, não é isso. Não? Então, muito bem. Vamos à segunda assertiva. A segunda assertiva trata de declividade. E aí a gente pode dedicar uma atenção para esses valores de cota do terreno e cota inferior do coletor. A gente observa que a cota de montante, olhando aqui para o coletor, a cota de montante no primeiro trecho, de 25 a 26, a cota de montante é maior do que a cota de jusante. Então, há uma declividade no primeiro trecho. No segundo trecho, também há uma declividade. Cota inferior do coletor a montante é maior do que a cota inferior do coletor a jusante. Há uma declividade. Mas se a gente atentar aqui para o trecho entre os poços de visita 27 e 28, veja que a coisa aqui é meio estranha. A cota inferior do coletor a jusante é maior. Então eu não tenho um declive, eu tenho um aclive. Será que isso é legal? Será que isso é razoável? No trecho seguinte, no derradeiro trecho da nossa planilha, entre os PVs 28 e 29, eu tenho que a cota inferior do coletor a montante é maior do que a cota inferior do coletor a jusante, e aí também eu tenho um declive. Então eu tenho um declive no primeiro trecho, no segundo trecho e no quarto trecho. Porém, no terceiro trecho, eu tenho não um declive, porém um aclive. Isso é razoável? Nós vamos destacar que não é razoável. Não é razoável por uma razão muito simples. O coletor ele não é submetido à limpeza manual. Tipicamente, ele é projetado para o processo de autolimpeza, ou autolavagem. O próprio esgoto, que ali é conduzido com uma certa velocidade em função da declividade, lembramos que a declividade condiciona a velocidade do escoamento. Então, é essa velocidade que vai fazer com que não haja deposição, não haja sedimentação, porque isso acarretaria perda na seção molhada, ou seja, perda na eficiência hidráulica. Então, a gente quer que a rede seja operacionalizada em autolimpeza ou autolavagem. E para que isso ocorra, a gente tem que garantir uma tensão trativa. Essa tensão trativa, guardem bem, ela está associada à capacidade de o próprio caudal, o próprio fluido que está escoando no coletor, porque o coletor aqui funciona livre, ele funciona como canal, não é pressurizado. O próprio caudal, a própria vazão, o próprio fluido é encarregado de transferir os sólidos suspensos. Ou seja,
A gente espera que não haja deposição, não haja sedimentação. A norma que trata de projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, que é a NBR 9649, 9649 de 1986, ela estabelece que essa tensão trativa deve ser verificada trecho a trecho. Trecho a trecho. Para cada trecho, eu devo verificar, com base nesse critério da tensão trativa, que essa tensão trativa seja de, no mínimo, 1 Pascal. 1 Pascal. O que é 1 Pascal? Pascal é a unidade de pressão ou de tensão no sistema internacional. 1 Pascal é a mesma coisa que 1 Newton por 1 metro quadrado. Isso aqui é 1 Pascal. E aí, vejam. Essa tensão trativa só vai favorecer a autolavagem se ela estiver associada a um declive. No trecho 27 e 28, eu tenho um aclive. Então, eu não tenho como garantir essa tensão trativa. Se alguém perguntar como é que a gente estima essa tensão trativa, vou colocar bem aqui para dar um destaque, bem aqui no canto superior direito. Ó, tensão trativa, ela é calculada multiplicando, olha aqui, o peso específico do fluido, do esgoto, pelo raio hidráulico. Aí, o que é o raio hidráulico? Vimos há pouco, recordamos há pouco, é a razão entre a seção molhada e o perímetro molhado, vezes o valor da declividade. Simples, cálculo da tensão trativa. Eu tenho a declividade, tenho o raio hidráulico e tenho o peso específico. Multiplico, isso me dá a tensão trativa. A declividade é uma grandeza adimensional, metro por metro, adimensional. O raio hidráulico está em metro e o gama em Newton por metro cúbico. Quando eu multiplico Newton por metro cúbico por metro, tem 1 Newton por metro quadrado. Esse valor aqui, esse produto assim obtido, tem que ser de, no mínimo, 1 Pascal, para que a gente tenha essa verificação afirmativa em sintonia com o que estabelece a norma NBR 9649, de 1986. Muito bem, e aí vamos organizar aqui essa ideia já para a gente fazer o fechamento. No trecho da rede compreendido entre aqueles PVs, né, lá no início, os PVs mais acima, né, 25 a 26, nós calculamos a volumetria e deu bem abaixo, né? Tivemos um valor bem abaixo. Então, isso aqui é falso. Vamos colocar errado. Lembrando que aqui ele definiu 4 vezes o diâmetro da tubulação. Na prática, a gente, né, para 300 milímetros de diâmetro, a gente poderia fazer a largura com 80 centímetros. Mas no caso aqui eu estou respeitando exatamente o que estabelece o enunciado. Então é errado. Nós encontramos o volume, né, lembrando bem, multiplicando 1,2 de onde? 1,2 4 vezes 0,3, que é o diâmetro, pelo valor da profundidade, ou da altura da escavação, que nesse trecho é igual a 2,1 metros, multiplicando pela extensão do trecho de 62 metros. Então, errado, nós obtivemos um valor bem menor. E a declividade, isso aqui é assertiva aqui, e se refere à tensão trativa. A declividade invertida, nós constatamos que a cota de jusante do coletor é maior do que a cota de montante desse coletor no trecho 27 e 28.
Isso não é razoável, porque não proporciona as condições da tensão trativa. Então, diz aqui que a declividade invertida no trecho do trecho 27 e 28 não prejudicará o escoamento dos esgotos, desde que a declividade média de todo o coletor-tronco não. O que a norma estabelece é que deve ser verificado cada trecho. Notem bem, não é uma verificação do conjunto, senão de cada trecho. Trecho por trecho eu devo verificar a tensão trativa. Não é pegar uma média geral. Cada trecho deve ser verificado. E nesse trecho 27 e 28, a análise ficaria apontando, né, orientando no sentido contrário de não haver uma tensão trativa que assegure essa operação de autolavagem, de autolimpeza. Então aqui também vai merecer o apontamento errado. Ok? Muito bem, meus amigos, para esta videoaula, 2 quesitos, CESP-SEBRASP, concurso do TCE de Santa Catarina, 2016. Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado. Assistam a este vídeo tantas vezes, quantas forem de interesse, né? Compartilhem com os amigos, os colegas, e faço aqui um convite, reitero o convite para que vocês se inscrevam no nosso canal EngeCursos. A cada semana nós estaremos depositando ali muito material interessante para o profissional de engenharia e principalmente para aqueles que estão nessa fase tão entusiástica, né, tão bacana de preparação para os certames seletivos, para os concursos públicos, né? Espero que seja bastante proveitoso para vocês. Nosso canal está no YouTube, também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e espero que vocês continuem conosco. Logo mais estaremos trazendo a videoaula número 6 do projeto Questões de Prova. Até mais, um forte abraço.